Olá, gente. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo farei a segunda parte sobre equipamentos defensivos. Falarei nesse vídeo, nesse caso, sobre os escudos. Quais são as utilidades deles e quais são os tipos, como funcionam, por aí. Bom, para começar nosso vídeo, é bom lembrar que as armaduras não são os únicos equipamentos defensivos. Existem também os escudos, como o meu aqui, né? Que embora esse daí não seja um escudo propriamente, porque tipo, a empunhadura dele não é boa para isso. Empunhadura, eu falo, o lugar que eu seguro ele. Aí isso torna ele mais decorativo do que um escudo de verdade, funcional em batalha, mas... Enfim. Para começarmos a entender os escudos, precisamos entender algumas coisas. Primeiro, os escudos são feitos ou de ferro, ou de madeira, ou de uma mistura dos dois. Você não verá escudos de outros materiais. Porque acredito que eram inviáveis ou pouco úteis para a função de escudo em si. Pelo menos não no cenário medieval europeu, que se estende da queda do Império Romano até o Renascimento, assim, e a formação dos Estados Nacionais modernos. Os escudos eram basicamente, assim como eu falei, feitos de ou ferro ou madeira. Daí. E dentro desse cenário medieval europeu, houveram 5 tipos de escudo, com utilidades diferentes e coisas assim. Esses escudos possuíam 2 tipos de empunhadura, assim, ou a parte de segurar ele, como vocês preferirem chamar. Os que eram segurados com a mão e os que eram segurados com partes do braço. Alguns poderiam ser utilizados com os dois, e até uma exceção que eu vou falar mais pra frente que não era segurado por nenhum deles. Bom, para falar dos escudos, vamos falar primeiro dos escudos mais fáceis de serem manuseados. O primeiro que eu falarei são os broquéis, que são pequenos escudos que você segura com a mão. Eles são pequenos, são um pouco maiores que a sua mão, tipo. E por isso são leves. Esse tipo de escudo era utilizado para duelos, assim, luta de 1 contra 1. E geralmente eram utilizados para proteger a mão que segurava a espada, ou para tentar afastar a arma do inimigo com socos, assim. Ele era utilizado com o braço bem estendido, em função do seu peso leve e da forma como se segura ele. E por ser pequeno, assim, ele era fácil de fazer e de encontrar, de comprar. Acho que hoje ele ainda é fácil de encontrar, se você procurar para vender. Você pode fazer um desses também. Eles normalmente eram feitos de ferro, ou de ferro com pedaços de madeira nas bordas. Acho que até poderiam haver broquéis de madeira, mas acho que eram mais raros, né? E tipo, eles não protegiam muito contra flechas, não eram muito úteis para batalhas contra mais de uma pessoa, porque tipo, a proteção que ele dá é basicamente contra um só. Você tem que manter a visão dessa pessoa, você tem que manter seu braço tendido em direção a ela para conseguir se proteger dela. Então, tipo, contra 2 já não seria muito eficiente. O segundo escudo que eu irei falar aqui é o escudo médio, que nem o meu aqui. O meu propriamente não é um escudo a ser utilizado em combate, pela razão que eu expliquei que a forma de segurar ele não é muito boa, mas ele foi feito para ser um escudo decorativo. Mas se eu instalasse alguma coisa aqui atrás nele para poder segurar ele melhor,
ele com certeza poderia ser utilizado para combate, sim. Esse é um pequeno desperdício, né? Mas por ele ser de um ferro bom, ele protegeria bem. E tipo, escudos médios são os escudos mais versáteis que vocês irão ver. Porque tipo, vocês já devem ter em mente que esse é o típico escudo medieval que vocês olham e veem num filme típico de Idade Média ou neo-medievalista, tipo um Senhor dos Anéis da vida. Esse é o tipo mais comum de escudo que você vê nesses filmes. Já virou meio que um imaginário comum de Idade Média esse tipo de escudo. E sim, ele é mais comum mesmo, porque ele é mais versátil. Ele pode ser segurado tanto com a mão, e tem empunhaduras tanto para você usar ele segurando com a mão, quanto existem empunhaduras que você pode usar segurando com o antebraço. O que torna ele muito prático. Ele não é muito pesado, mas tipo, ele é mais pesado que o broquel, então você não consegue segurar ele com o braço estendido, você tem que deixar ele um pouco mais perto do corpo. O que não favorece ele tanto em lutas de um contra um quanto o broquel, mas se você tiver uma lâmina razoavelmente longa, você ainda assim pode compensar com isso. Eles podem ser feitos tanto de ferro quanto de madeira, quanto uma mistura dos dois. Normalmente eles eram feitos de madeira, porque madeira é mais barato de fazer, né? Mas alguns nobres que tinham dinheiro para pagar um desses de ferro, utilizavam de ferro, porque era mais resistente também, né? Protegia melhor. Dava uma certa imunidade contra algumas flechas, e embora tipo, ele não tenha uma área tão grande para proteger o seu corpo inteiro de flechas. E esse escudo também é o mais fácil e o mais barato de comprar ou de produzir. Até mais que o broquel. Por isso ele é uma preferência das pessoas, assim. Ele é muito prático. O terceiro tipo de escudo que eu irei falar aqui são os escudos de montaria, ou escudos de justas. Eles normalmente são feitos para serem presos à parte de trás do braço ou antebraço, para deixar a mão livre da pessoa que o utiliza para segurar as rédeas do cavalo. Se você observar bem filmes de justas, você poderá ver alguns escudos desses, embora também você possa ver escudos médios lá. Esse tipo de escudo só é útil quando montado, mesmo porque ele é pequeno, pouca coisa maior que um broquel, ele é menor que o escudo médio. E ele se torna eficaz na montaria porque na montaria sua área disponível para impacto se torna reduzida. E quando alguém impacta nesse escudo, geralmente você consegue distribuir a força do impacto pelo seu corpo e pelo corpo do cavalo, o que reduz o dano causado. Mas tipo, esse tipo de escudo não é muito funcional quando você está a pé. Ele é pouco mais que um braço bem protegido por armadura para tentar parar um golpe de alguma arma. Por sinal, um braço bem protegido de armadura até pode parar golpes com certa facilidade de armas mais leves, mas eu não recomendo fazer isso, é meio arriscado, né? Mas ele é um pouco melhor ainda. Mas não a ponto de justificar você tentar ficar usando ele. Esse tipo de escudo poderia ser feito de ferro ou de madeira. Você não veria com frequência ele feito dos dois. Mas normalmente eles eram feitos de ferro. Em função deles exigir uma proteção maior e das pessoas que lutarem montadas terem um pouco mais de recursos naquela época, preferirem também um desses. Ou colocar um escudo médio, caso não... Porque para colocar um desses de madeira não valia muito a pena, né? Enfim, como eu falei, ele é pouco prático para usar fora da montaria. Então, e o quarto tipo de escudo são os escudos de corpo. Você aí tá pensando o que é isso? Lembra aqueles filmes de vikings que os vikings usam escudos enormes e redondos assim, que geralmente tem uma parte de ferro, mas o resto tudo de madeira?
Aquilo são escudos de corpo, escudos grandes que conseguem cobrir seu corpo inteiro. Nem todos os escudos eram daqueles formatos. Alguns escudos, tipo na Ucrânia ou em povos eslavos, eram normalmente ovais. Em outros lugares poderiam ser quadrados ou ogivais também. Mas o conceito é entender que esses escudos são grandes, normalmente tem madeira, eles sempre têm madeira nele. Às vezes podem ter pedaços de ferro onde se segura com a mão ou em algumas pontas para segurar melhor ele, mas ele sempre tinha madeira em função do peso, do tamanho dele. Que imagina, era difícil conseguir uma quantidade de ferro tão grande para fazer um escudo tão imenso. E tipo, eles protegiam bem contra flechas e ao contrário dos outros escudos que eu falei até aqui. Só que eles eram muito pesados. E muito difícil. Então, tipo, você só conseguia usar um desses escudos a pé. Na montaria ele é muito grande, difícil de manusear. E para segurar ele, você segurava com a mão. Só que você não aguentaria ficar segurando só com a mão por muito tempo. Então, tipo, você conseguia segurar com a mão e com o antebraço ao mesmo tempo. Para aguentar o peso grande desse imenso escudo. Como eu falei, eles protegiam bem contra flechas e armas de longo alcance, tipo lanças e coisas assim. E por fim, chegamos ao quinto escudo, que são os pavises ou paveses. São conhecidos como escudos de arqueiro, esses escudos aí. Porque são escudos que, tipo, uma parte fica apoiada no chão, outra parte fica apoiada ou no seu ombro, no peso do seu corpo, ou em algum pilar de madeira. São escudos maiores que esses escudos de corpo, só que eles são escudos que você não consegue ficar andando com eles. Você usa eles parado. Por isso, escudos de arqueiro. Você consegue usar as duas mãos para atirar, com arcos, bestas, armas de fogo antigas, e até usar eles com lanças e alabardas, que são nas duas mãos. Mas tem que ter a noção que com esses escudos você não conseguiria se locomover com ele. Então ele era utilizado apenas para defesa. Eles eram muito pesados, sim, sempre de madeira. E razoavelmente úteis na Idade Média, porém pouco retratados. E essa é a exceção que eu falei lá, do escudo que você não segura com mãos ou braços. Bom, agora que eu falei dos 5 tipos de escudo, eu vou explicar um pouco mais sobre a utilidade deles. Como eu falei antes, os broquéis, por exemplo, você utilizava só para duelos com uma pessoa só. Eles são pouco práticos para utilizarem contra mais de uma pessoa. Então, tipo, você poderá ver broquéis na prática de EMA ou de esgrima histórica, mas você dificilmente verá ele em HMB. Bom, para situar vocês já desde o começo, eu ainda vou falar disso mais pra frente, mas EMA é uma arte medieval que pode ser uma luta tanto individual quanto, acredito que com mais de uma pessoa lutando, mas tipo, não são com grupos grandes que se pratica EMA. HMB já são com times maiores. Afinal, HMB significa histórico, acho que é histórico medieval battle, ou histórico marcial battle, e EMA significa histórico european martial arts. As palavras, talvez o HMB seja uma categoria de EMA em si, mas eu vou discutir isso mais pra frente no vídeo sobre isso. Que eu vou pesquisar também, eu vou ter tempo pra isso. Mas por enquanto vamos tomar essa noção. Tipo, EMA não tem muitos participantes. Pode ser um participante só contra um, ou poucos participantes. E HMB, tipo, é com muitos participantes, assim, dos dois lados. Então, tipo, você não verá pessoas utilizando broquéis em lutas de HMB. Você verá eles utilizando em lutas de EMA, ou talvez de alguma esgrima histórica.
Você verá ele especialmente em duelos, 1 contra 1. Será mais difícil ver fora disso. Os escudos de corpo você verá com mais frequência em lutas de HMB do que de EMA. Porque tipo, tem muitas pessoas, dá pra fazer uma parede de escudo e coisa assim. Os escudos de montaria, hoje em dia você não verá ele, tipo, afinal, tipo, a única utilidade dele é quando o guerreiro que o utiliza está montado, e não existem muitas recriações de batalhas com pessoas montadas, geralmente recriações assim, encenações, as pessoas preferem utilizar escudos médios, já que eles são mais bonitos e chamativos. Você verá eles apenas em lutas de justas. Será mais raro e mais difícil de encontrar um desses para ver. Mas eles são legaisinhos até, se você quiser procurar para saber como eles são. Os escudos médios você verá praticamente em todas as categorias de luta, porque, como eu expliquei, eles são os mais versáteis, práticos, baratos, fáceis de fazer, servem para mais utilidades, coisas assim. E ainda podem ser utilizados para golpes ofensivos. Em lutas de MHMB você consegue ver as coisas assim. E, por exemplo, para ensinações também, as pessoas preferiram ele porque ele tem aquele estereótipo de medieval, mais bonitinho. Então ele será o tipo mais comum que você verá. E o Pavise e o Pavese será o mais raro. Porque hoje em dia, tipo, ninguém mais pratica batalha real. E as batalhas de HMB geralmente não envolvem arcos ou tiros. E geralmente envolve pessoas se locomovendo. Então, tipo, como ele é um escudo para usar parado, para arqueiro ou para gente que vai ficar parado com uma lança, tipo, você não verá ele nos esportes assim de MHMB. Porém, você pode vê-los em algumas ensinações de batalha, para tentar recriar a história, ou em alguns fãs de arquearia que fazem batalhas de arco. É um tipo de batalha mais raro, porque oferece mais riscos e não sei o que. Mas eles podem ser vistos nesse tipo de batalha. Se você está na dúvida em qual escudo pegar, primeiro você tem que saber o que você quer praticar. Se você não souber direito, pega um escudo médio. É uma dica. Afinal, ele é mais barato, mais prático, todo o resto que eu já expliquei. Se você souber, pega o que você acha que o que eu descrevi aqui que melhor se encaixa na categoria que você vai utilizar. Mas se você está bem no começo e não sabe direito, pega o escudo médio, vai por mim, é melhor. Aí depois você pensa em um escudo maior, você vai poder ampliar a sua coleção, que nem eu amplio a minha constantemente. Todo medievalista que pratica algum tipo de luta ou que curte essas coisas forma uma coleção de armas e armaduras. É normal. Eu sei que depois estou com um grande espaço, mas até aí isso é outro problema. Não precisa se preocupar com isso agora. Enfim, espero que eu tenha ajudado a explicar bem como funcionam os escudos, tipo, como você segura eles, como sei o que. Eu vou explicar como fazer cada um deles mais pra frente. E como utilizá-los mais pra frente também. Na prática, assim. E bom, gente, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado por terem assistido. Foi um pouco longo. No próximo vídeo começarei a falar sobre os equipamentos de agressivos, assim. Sobre as armas, coisas do tipo. Eu seguiria uma estratégia parecida com a que eu fiz nesses de equipamentos defensivos. Farei primeiro um vídeo conceitual sobre como são as armas, quais são os tipos, não sei o que. E depois eu farei um vídeo para cada tipo específico, explicando melhor como funciona. E espero que tenham gostado. Peço desculpas por ter ficado longo e tchau.